sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas do Caribe, o podcast para sardinhas que querem se dar bem no mercado financeiro. E pois é, gente, hoje nós vamos testar um formato um pouquinho diferente, porque a gente fez enquete lá no Instagram para vocês, e muitos falaram que gostariam de episódios um pouquinho mais curtos, talvez muito objetivos, e é isso que a gente vai fazer hoje, com um convidado muito especial que me acompanha toda semana no QG do Mercado, às quartas-feiras, às 18 horas, Bernardo Iub. Não, mentira, Bernardo Pascovitch. Bê, como é que você tá? Tudo bem? E aí, Bea, tudo bem? E você? Super obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui como cobaia nesse formato novo, né? Tomara que a galera goste. Eu espero que dê certo, se não der certo eu vou colocar a culpa em você, Bê. Agora o negócio é o seguinte, eu falei Bernardo Iub, mas a gente sabe que esse não é o seu sobrenome é muito mais complicado do que isso, mas eu quero que você conte um pouquinho de quem é o B e quem é a Iub no meio dessa história. Legal, bom, vamos lá, mais uma vez, obrigado. Eu sou Bernardo Pascovitch, sou advogado, brinco que ninguém é perfeito, né, Bea? Todo mundo tem algum defeito na sua vida, meu defeito é ser advogado, e eu fundei o Iub, ou a Iub, há alguns anos para ser o primeiro buscador e comparador de investimentos do Brasil. Então, a analogia que eu faço é como se fosse um Buscapé, um Trivago, um Decolar, Skyscanner, em que você usa essas plataformas para comparar preço de hotel, passagem aérea, celular, geladeira, etc., para o mercado de investimentos. Então, plataforma para você poder comparar tudo que tem de investimentos do Brasil, todos os tipos de produtos, dos mais simples aos mais arrojados, mais complexos para investir o seu dinheiro. Isso em termos do site, né, que é o Iub, essa plataforma, e a gente produz muito conteúdo, tanto eu, pessoa física, quanto o Iub. A gente entende que a educação financeira é um grande canal para trazer as pessoas para o comparador, para o buscador, para elas entenderem mais sobre investimentos. Então, a gente sempre foca muito em conteúdo. E a própria história do Iub é legal porque ela segue a história mais recente da própria economia brasileira. Então, quando eu comecei, lá em 2016, era Selic a 14,25% ao ano. Então, a galera Só uma dúvida, B. Quando você começou ou quando a Iub começou? Quando que você começou no mercado? Não, eu comecei no mercado lá em 2010, mais ou menos. Entendi. Quando eu comecei a trabalhar como advogado no mercado financeiro. Quando a Iub começou, em 2016, com a Selic lá 14,25, então as pessoas queriam só procurar praticamente comparar produtos de renda fixa. Aos poucos a gente migrou para renda variável, com a queda da Selic, aumento de interesse pelas ações, e agora, nesse ano de 2020, 2021, criptomoedas bombando. Então a gente é muito maleável e flexível, a gente vai navegando conforme o próprio interesse das pessoas para ajudá-las e para mostrar os melhores investimentos, né? B, eu queria dizer o seguinte, eu já dei uma olhada nas perguntas que a galera mandou para você, que eu vou fazer no final do episódio, e tem perguntas da Iub, mas tem muitas perguntas sobre criptomoedas, porque imaginávamos já, né? Basicamente você tem sido a referência nesse assunto. Quase toda quarta-feira, quando a gente faz as nossas lives, a gente acaba comentando alguma coisa sobre isso, porque vira e mexe tem alguma notícia, tem alguma coisa, alguma figura que foi lá e falou alguma coisa. Teve o Michael algum tweet Jordan. Polêmico, né? Não teve o Michael Jordan, que acho que fez alguma coisa nesse fim de semana? Não sei se ele trocou a foto do perfil. Jordan, eu não vi. Ontem, bom, ele tá gravando, né? Mas recentemente o Elon Musk postou de novo, agora não do Bitcoin, falando sobre o Dogecoin. E aí Dogecoin subiu 20% na hora que ele fez o tweet. Putz, ele e essa moedinha do cachorro, né, B? Agora, me conta uma coisa, como que as criptomoedas entraram na sua vida? Por que você olhou para esse negócio e falou assim, cara, preciso investir mais de 40% do meu patrimônio em criptomoedas? Não podemos falar isso publicamente, né? Pode falar, B. Por que você decidiu olhar para as criptos? É uma pergunta super legal. Dentro do Iub, dentro do meu trabalho gerando conteúdo, ou mesmo pensando em novos investimentos para a gente colocar na plataforma, para ajudar as pessoas a investir melhor, eu sempre estudo muito sobre investimentos e penso, analiso, reflito sobre novas tendências de investimento. Então, Selic caindo, o que as pessoas vão buscar? Renda variável, legal. Mas dentro de renda variável, o que vão buscar? Empresas brasileiras, empresas americanas, startups, né, por meio de crowdfundings. O que as pessoas estão buscando? Então, eu sempre gosto inicialmente de fazer toda essa busca. O segundo ponto, por estar dentro do meio de tecnologia com o Iub, que é uma fintech, né, uma startup, uma empresa de tecnologia voltada para o mercado financeiro, né? Para quem não conhece, fintech é isso, é uma empresa de tecnologia que pretende melhorar a sua relação com o dinheiro, com produtos e serviços financeiros. Eu sempre tive muito contato com inovação financeira, inovação tecnológica voltada ao mercado de forma geral. Eu fui um dos fundadores
da AB Fintechs, que é a Associação Brasileira de Fintechs. Então, tudo isso me ajudou a ter muito contato com tudo que estava rolando no mercado brasileiro e internacional. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo as criptos. Eu gosto da minha história porque, no começo, eu era um hater de criptomoeda. E eu falo isso abertamente. Falo, moeda digital, descentralizada, que não existe, que é um código. Ai, Pra que B. precisa disso, sabe? Eu Coisa custo inútil. acreditar. Eu vejo você Juro por tretando lá Deus. no Twitter e eu custo acreditar que você não gostava de Juro criptomoeda. por Me Deus. explica melhor essa história. Eu era hater, tanto é que lá em 2017, 2016, eu conheci o Bitcoin em 2014. Fiquei em 2014, 15, 16, 17, 18, só fui me interessar em 2019. Por quê? E eu acho isso legal, eu entendo que todo mundo que se interessa por Bitcoin, por cripto, já passou por um momento, é difícil você cair numa coisa tão nova, já como entusiasta, já entendendo tudo. E é normal a gente ter nossa bagagem de pré-conceitos ou preconceitos, né? Então eu tive isso, e eu falava, inútil, é uma pirâmide, é para fraude, para enriquecimento ilícito, para evasão fiscal. Então eu tive esse meu momento todo de não gostar, de ser contra, lá principalmente no ciclo de 2017, e, de novo, voltando, estudando muito sobre o assunto, entendendo com as empresas o que estava acontecendo, muito a partir de 2019, especialmente em 2020, vendo o que aconteceu com a crise do coronavírus, as respostas dos governos à crise, com aquela impressão desenfreada de dinheiro, inflação acelerando, ativos muitas vezes em grande desvalorização. Eu comecei a pesquisar cada vez mais e entender, falar, puxa, isso realmente faz sentido no mundo, com, enfim, as conjunturas e características macroeconômicas e monetárias que a gente tem visto se desenvolver. Então, aos poucos, longa história curta, né? Mas aos poucos eu fui entendendo cada vez mais a vantagem desse tipo de ativo e fui me entusiasmando a ponto de colocar 40% do portfólio, um pouquinho maluco, né? Mas fui me interessando cada vez mais, sem abrir mão, claro, de ações, sem abrir mão de outros investimentos, reserva de emergência, todo o resto, mas tem me parecido, e cada vez que conforme o tempo passa, tenho cada vez mais convicção, não certeza, porque a gente não tem certeza nesse mundo, né, Bea? Mas mais convicção de que talvez seja o grande ativo da nossa geração ou dessa década. Agora, Bê, eu acho que um ponto que vale você trazer, que a gente já teve essa conversa em outros momentos, é que toda essa alocação que você tem em criptos, não necessariamente ela começou assim, ela virou isso, né? Ela Claro, basicamente virou isso. Mas aí eu queria já te perguntar, você começou, se você quiser compartilhar, claro, você lembra com quanto você começou e qual foi a primeira cripto que você colocou na carteira e em que ano foi mais ou menos? Eu comecei com, acho que R$ 5.000 em 2019, final de 2019. Uhum. E a primeira cripto foi Bitcoin. Acho que todo mundo deveria, como primeira cripto, ser Bitcoin, porque é a mais capitalizada, a mais antiga, a mais estudada, a mais investida. Então, você deveria começar pelo Bitcoin. Ou, caso você não queira começar com uma moeda diretamente, começar talvez com o Hash 11 ou o QBTC 11, que são os dois ETFs que nós temos atualmente, na data de gravação aqui do podcast, né? A gente já tem um terceiro que está sendo protocolado na CVM. São os dois ETFs que existem atualmente no Brasil para criptomoedas. Se você não for por meio de um ETF ou um fundo de investimento, algumas gestoras têm. Na verdade, tem várias corretoras distribuem praticamente fundos de uma gestora, que é a Hashdex, que é a principal do Brasil. Aí o que faz mais sentido é ir direto no Bitcoin, né? Porque não faz sentido você começar por uma moeda muito menor, altamente especulativa, sem grandes fundamentos. Eu acho que as pessoas têm muito essa ganância em termos de cripto, de achar que vão ganhar milhões de reais. Meio aquele papo, sabe, via varejo em março de 2020, IRB, Oi. Acho que tem muita ganância envolvida no mercado, não falando mal dessas empresas, pelo contrário, mas elas passaram por momentos de muita ganância, né? É o Via varejo vai comportamento do explodir. investidor, né? É a expectativa que a galera coloca que às vezes é acima do que aqueles ativos podem entregar, né? Exato, exato. E então acho que é importante começar com Bitcoin ou com ETF, um fundo, começar aos poucos. Não comecei com 40% do meu portfólio, isso se tornou ao longo do tempo. Faço rebalanceamentos, né, por incrível que pareça, porque isso já valorizou muito e também caiu. Então, quando valoriza muito, eu vendo, quando cai, eu compro um pouco mais. E importante começar aos poucos, para você Sim. molhar o pezinho, né, e descobrindo o seu perfil, descobrindo o seu estômago para esse mercado, que é um mercado muito doido, que sofre muita manipulação, que não é regulado.
Então, tudo isso é muito diferente da Bolsa de Valores, que funciona das 10 às 5, né, ou das 10 às 6. Bitcoin e cripto funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, tem uma ansiedade de, você está, sei lá, 11 da noite de um sábado. Aconteceu isso no dia 17 de abril de 2021. Eu sei que você gosta de games, eu sou viciado em simulador de voo. Até falei num QG sobre isso. Eu estava jogando meu simulador de voo 11 da noite de um sábado, pandemia, não posso sair de casa. Abri o Instagram, um monte de post falando Bitcoin caiu $10 mil, mais de 10% em 5 minutos. Tá. Pô, tô no sábado à noite, sabe? Não quero me preocupar com B3, com Bolsa de Valores, quero relaxar. Então, é um mercado que tem os seus desafios e suas peculiaridades, né? Pois é, Bê, mas aí pensando nesse sentido, que a nossa B3 é de segunda a sexta, e aí a gente tem alguns ETFs que vão ser de segunda a sexta, mas eles replicam ativos que estão ali 24/7 praticamente. Eu não acompanhei de perto, eu já fiz um episódio aqui do Sardinhas no Caribe falando sobre o QBTC e o hash e tal, mas eu não acompanhei para entender como que eles acabam, por exemplo, abrindo numa segunda-feira, depois, por exemplo, de um fim de semana que teve um tweet do Elon Musk, que teve, sei lá, um negócio que movimentou muito o mercado. Como que tem acontecido essa relação entre as criptos que ficam 24/7 e os ETFs da nossa bolsa? Você acompanhou? Acompanhei bastante, tanto na questão do final de semana quanto no dia, né, Bea? Porque o mercado fecha às 5, 6 e o mercado de cripto continua, o mercado B3 fecha, né? O mercado de cripto continua funcionando normalmente. O que acontece é, muitas vezes, no final de semana ou na segunda-feira, o mercado B3 abre e aí o hash está ou caindo absurdamente ou subindo absurdamente, a depender do impacto na cota, no valor patrimonial do fundo que aconteceu no final de semana ou mesmo durante a madrugada ou a noite do Brasil, né? Então, a gente vê muito esse comportamento, às vezes, descolado do Bitcoin. Segunda-feira o Bitcoin está, sei lá, estável e o hash está subindo ou caindo muito porque está compensando, fazendo o ajuste do preço ao valor patrimonial com base nos movimentos dos finais de semana ou mesmo dos dias. Tem uma coisa interessante sobre isso, que o mercado brasileiro é muito pequeno, né, nesse sentido de cripto ainda mais. Mas existem contratos futuros de Bitcoin negociados na Bolsa de Chicago, que é a maior bolsa de derivativos do mundo, né? E lá na CME. E existem vários gaps que acontecem muitas vezes, porque no final de semana a bolsa não funciona. O mercado de futuros ele funciona de madrugada, né? Mas no final de semana não. E aí, nas aberturas do mercado na segunda-feira, às vezes você forma grandes gaps com relação ao preço anterior. E isso é um fator de risco, inclusive, porque como esse mercado de derivativos movimenta um valor gigantesco, muitas vezes a gente vê o preço subindo e deixando esse gap na sua história, e você vê meses depois ou semanas depois o preço caindo muito justamente para fechar esse gap, ou vice-versa, né? Ou ele abriu num gap negativo e sobe depois para fechar o gap. Então, existe um pouco dessa, não descorrelação, mas essa diferença, né, entre o mercado tradicional e a cripto. Num mercado pequeno como o Brasil, acaba não influenciando no preço. Na verdade, o fundo acaba se ajustando ao preço e ao patrimônio. Em grandes mercados como a Bolsa de Chicago, o que acontece é que, às vezes, o mercado global acaba se ajustando ao gap que se formou no final de semana por conta do derivativo fechado. É delicado e é realmente desafiador, né? Não, delicado não tem nada. Eu acho que é tipo um elefante passando por cima de todo mundo quando resolve ativar o modo volatilidade, que é basicamente o tempo todo, né? Porque no fim das contas, mesmo os ETFs, como a gente vê, por exemplo, o Hash 11, né? Ele tem mais de uma criptomoeda dentro da carteira. Ainda assim, a gente vê que tem uma volatilidade muito grande. Claro que a maior fatia, se eu não me engano, ainda é Bitcoin, mas aí tem uma volatilidade muito grande, né? Agora, B, sobre essa questão dos ETFs, claro que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Tipo, poxa, vale a pena começar por ETF? Você disse que eventualmente pode valer, mas os motivos, por exemplo, que levam as pessoas a investirem em Bitcoin, às vezes você acha que pode ditar você escolher ir para um ETF ou ir direto para a criptomoeda? Porque, por exemplo, se você vai direto para o Bitcoin, você está meio que tirando aquele risco, não sei se você tira 100% do risco, mas o risco, por exemplo, do governo meter o bedelho naquela criptomoeda. Quando você está indo para um ETF, você tem várias instituições, você tem B3, você tem CVM, você tem um monte de coisa que regulamenta esses ativos. Você acha que tem algumas perguntas que as pessoas elas têm que se fazer antes de escolher entre um e outro para começar? Não, legal. Acho que existem 5 formas principais de você investir em cripto hoje. Não vou passar por todas, né, mas só para mencionar.
por meio de corretoras centralizadas, que são as corretoras parecidas com as corretoras na Bolsa de Valores, corretoras descentralizadas, o peer-to-peer, que você comprar, eu compro diretamente de você, você vende para mim, os ETFs e você comprar, fazer por meio de fundos de investimento. Né? São 5 formatos principais que existem hoje no mercado. Cada formato tem vantagens e desvantagens, né? Então, a depender do seu perfil, a depender dos seus objetivos, faz sentido você ir para um veículo ou para outro veículo. Por exemplo, se você compra diretamente as suas moedas numa corretora centralizada ou descentralizada ou no peer-to-peer, você vai precisar ter aquela preocupação das chaves, né? Então, preciso comprar uma carteira para deixar as minhas moedas em uma custódia própria, com a minha segurança, com aquela ideia das senhas colocadas em 3 lugares diferentes, porque um lugar pode pegar fogo e você perde a sua senha, nunca mais recupera, e vê essas notícias na mídia, né, da pessoa que perdeu não sei quantos milhões de reais. Então, se você quer entrar numa corretora, comprar diretamente, você tem que saber sobre custódia, você tem que ter esse interesse, ou nem só interesse, tem que ter a vontade / disposição de cuidar das suas moedas. Se você fala, pô, não quero ter essa dor de cabeça de cuidar das minhas moedas, de comprar numa carteira e tal. Então, pô, ETF e fundo de investimento faz super sentido, porque o gestor e o administrador são encarregados de fazer toda essa custódia. Você não tem que se preocupar com nada de guarda da moeda. Tem a questão da regulação também. Os ETFs são, e os fundos, regulados, aprovados, autorizados a funcionar pela CVM, possuem todas as boas práticas da Anbima. Então, de alguma forma, você tem aí uma tranquilidade maior de que são instituições sérias, né? No mínimo fiscalizadas e reguladas. Claro que isso não é uma garantia de que aquelas instituições não quebrarão, mas tem um crivo ou tem uma camada a mais de segurança. As corretoras de cripto não, elas são totalmente desreguladas, desregulamentadas. Então, você tem um risco a mais para pesquisar quem são aquelas empresas, quais são as corretoras, se são bem avaliadas, mal avaliadas, etc. Então, tem vários pormenores assim que você tem que analisar e pensar. Um último comentário, tem muita gente que, quando investe em Bitcoin, vem com aquele papo de eu quero ficar longe das garras do governo, né? Não quero que o governo possa pegar o meu patrimônio. Se você tem esse perfil, então você não pode ir para um ETF, um fundo de investimento, porque você não tem suas moedas. Você precisa comprar Bitcoin diretamente, guardar as suas moedas num pendrive específico, né? Que é a carteira fria que a gente fala, para que o governo não possa ir atrás do seu patrimônio. Então depende muito do seu perfil, do que você quer, Bea, em última instância. Sim, entendi. Não, eu quis trazer essa questão porque eu acho que um grande ponto que muitas pessoas levantavam era justamente essa questão de você ser descentralizado, mas a partir do momento que às vezes você terceiriza isso, é descentralizado pero não útil, porque você tem ali algumas instituições que estão ali no meio. Agora você falou das corretoras, B, eu não sei se na UB tem, mas se não tiver, como que a gente faz, por exemplo, para comparar as corretoras em si, né, para a gente poder fazer essas negociações, porque, cara, a gente viu aí o histórico já desses últimos anos que algumas simplesmente eram pirâmide, algumas eram golpe, algumas o dono simplesmente foi lá e vazou com tudo os Bitcoin da galera, deu um perdido na galera e beleza, foi isso. Como que a gente faz, assim, para avaliar em si qual é a melhor corretora? Que corretora você escolheu e como que você chegou nela, por exemplo? Legal, a gente mostra assim no IUB, tem vídeos no canal do IUB também, comparando as corretoras, mostrando a questão de taxas, mostrando liquidez, etc. E aí, para isso, vamos lá, eu uso 2 principalmente, ou 3, principalmente. A maior do mundo é a Binance, e é a maior do mundo em termos de liquidez, em termos de volume e também em termos de as moedas alternativas, aquelas moedas menores, como se fossem umas small caps, né? Ou micro caps, em que você pode comprar projetos menores com grande potencial de valorização. A Binance é a que tem a maior prateleira desses ativos menores, ou dessas moedas alternativas, são as altcoins, né, em inglês. Então eu uso a Binance para fazer essas compras das moedas menores com grande potencial de valorização. A Binance é uma corretora criada por chineses, mas ela não tem sede na China, tá? Ela tem sede em Chipre, tem sede na Europa, tem sede nas Américas, ela tem uma sede bem distribuída justamente para conseguir lidar com toda a questão de regulação, porque por ser a maior do mundo, ela sofre muita tentativa de fechamento, de restrição de atividades, de punições, etc. Então, eles têm uma atividade gigantesca em termos jurídicos para não ter nenhum problema.
O grande ponto assim que eu enxergo, antes de mencionar as outras, é que, claro, você não quer usar uma corretora fraudulenta, uma corretora que tem um esquema de pirâmide, etc. Então, obviamente, você quer boas corretoras, mas mesmo no caso das boas corretoras, você nunca deve deixar as suas moedas na corretora, porque por Uhum. melhor que seja a corretora, por maior que seja, alguma coisa de errado pode acontecer. Pode vir um país gigantesco e querer fechá-la, querer prejudicá-la, ela pode ter algum problema financeiro. A Binance é uma das maiores em mercados futuros, tem uma alavancagem, para você ter uma ideia. A Binance é famosa porque você consegue fazer alavancagem em mercados futuros de 125 vezes. Caraca, mas isso pode ser perigoso também, né? Não. Esse é exatamente o ponto que eu ia mencionar. Para quem não entendeu, quando você alavanca em 100 vezes, se o ativo cai 1%, você perdeu todo o seu investimento alavancado, né? Tipo, 125 vezes, você fica devendo até dinheiro para a corretora, em muitos casos, e as pessoas acabam alavancando absurdamente, que tem um risco gigantesco, eu não recomendo em absoluto, mas a corretora pode ter problemas financeiros também por trabalhar com tanta alavancagem. Então é isso, nunca deixe as moedas na corretora, por melhor que ela seja, sempre retire. No Brasil, eu gosto muito da Foxbit e da uhum. Biscoint. A Biscoint, que inclusive é do o Bruno Perini, que é Sim, educador eu vi ele financeiro também, falando né? bastante. Ele é sócio, ele é investidor da Biscoint. Só que a Biscoint ela oferece só duas moedas, que é Bitcoin e Ethereum, e a Uhum. Foxbit oferece mais. A Foxbit tem uma plataforma um pouco mais avançada. Então eu uso a Foxbit aqui no Brasil e a Binance para essas moedas menores. Agora, B, você falou sobre essa questão de fazer a guarda das suas moedas, né? E aí você precisa de uma carteira para isso. E aí, considerando que você falou, poxa, não deixa as suas bitcoins sob custódia da corretora, porque a gente não sabe eventualmente o que pode acontecer. Você acha Sim. que, às vezes, antes mesmo da pessoa começar a investir, ela já tem que estar preocupada em adquirir uma hard wallet que fala, né? Não sei se é Ah, exatamente isso, ah, mas enfim. ah, Você sabe que eu estou estudando ainda sobre o tema, né, B? Mas sim. enfim. Mas você acha que é interessante ela, antes mesmo de colocar o pezinho no mercado, ela já tem que estar pensando nisso, para já quando comprar as primeiras criptos, já poder colocar nessa carteira? Vamos lá, uma carteira física, uma hard wallet segura, tem duas basicamente no mundo, as mais seguras, na minha opinião. Uma chama Ledger e outra se chama Trezor. Depois a gente passa os nomes se você quiser colocar. Uhum. Mas elas custam, com o dólar a R$ 8, R$ 10, elas custam uns 600, R$ 500, mais taxa de importação, etc. Então, na minha Uhum. visão, se vai investir R$ 1.000, não faz o menor sentido você gastar 60% do seu dinheiro em cripto com uma carteira. Se você for Tá. investir R$ 10.000, para mim ainda não faz sentido você gastar 6% do seu dinheiro com uma carteira. Eu acho que faria sentido você ter essa preocupação, talvez acima de uns R$ 20.000, R$ 30.000, porque você já está diluindo o custo da carteira para uns 2, 3% do seu total de investimento. Até lá, eu não compraria uma carteira física, porque pelo custo, basicamente, a gente tem que colocar na ponta do lápis e ver se compensa. Aí eu usaria alguma carteira virtual que seja gratuita ou mais barata. As carteiras virtuais não são tão seguras quanto as carteiras físicas, Eu ia mas, de te novo, pedir como é que funciona, B. E se tem alguma, se você usa alguma. eu uso algumas, já te falo o nome. A carteira virtual, ela funciona muito parecida com a carteira física. A carteira física, ela é um pendrive específico, né? As pessoas às vezes acham que é qualquer pendrive. Não, é um Uhum. pendrive específico, por isso custa tudo isso. E tem todo um sistema de segurança, de criptografia, de garantia, de inviolabilidade, etc., para você deixar suas moedas lá dentro. Mas você conecta esse pendrive no computador e aí tem um aplicativo que você baixa do site, né, dessas produtoras das carteiras, para justamente fazer a transferência, configurar senhas, configurar algumas coisas e fazer os recebimentos e envio das moedas. As carteiras virtuais são exatamente iguais, mas sem a carteira, sem o pendrive físico, que é a grande segurança, a grande diferença. Ou seja, a carteira virtual, no final do dia, as suas moedas estão dentro do seu computador ou dentro do seu celular e existe um risco de hackeamento. Você tem que ter uma garantia de que Hum, o seu computador está livre de vírus, o celular está livre de vírus, para que não tenha nenhuma tentativa de hackeamento ou de roubo das suas moedas. Isso é um pouco mais chatinho, entendeu? Porque, puxa, como entendi. você garante que não tem nenhum vírus no seu computador? Você passa um antivírus? Não dá para garantir.
É tipo assim, você coloca seu Bitcoin numa carteira virtual e logo vem a aba do Baidu junto no seu navegador. Pode acontecer, quem Pode sabe? acontecer. Enfim, ô Bê, Então, mas você pode usar uma carteira, eu uso para moedas menores a MetaMask, que é uma das mais famosas, depois eu tá. posso te passar o nome também. E de Bitcoin tem várias, assim, que são boas, eu posso passar alguns nomes também, a mais famosa chama Electrum, que é uma carteira virtual para você fazer essa custódia. Um ponto só aqui, Bea, também, como que eu vejo? Vamos lá, nada é muito seguro, né? Assim, o mais seguro é você deixar as moedas na sua carteira física, mas pensando no custo mais elevado, então você pode ou deixar diretamente na corretora ou deixar numa carteira virtual que tem esse risco de hackeamento. Eu vou ser muito sincero, eu deixo na corretora quando as moedas não estão na minha carteira, quando é uma transação que eu quero fazer, ou estou deixando dinheiro lá para caso o Bitcoin caia absurdamente para comprar com velocidade, ou mesmo para deixar as ordens de stop, né, as ordens engatilhadas para disparar, né, em determinado preço, você tem que deixar o volume na corretora. Não adianta deixar na carteira que você não vai conseguir acionar a venda ou a compra. Então, não é também que a corretora sofre tentativas de hackeamento e de roubo todos os dias. Todas as corretoras de cripto do mundo sofrem todos os dias. Mas elas têm uma segurança também muito grande. Não é assim que, você deixou por 5 minutos as moedas na corretora e elas vão ser roubadas. Eu tenho dinheiro nas corretoras desde, sei lá, janeiro de 2020 e nunca aconteceu nada, sabe? Então, você não deve deixar a maior parte do seu patrimônio, você deve tendo possibilidade, se for um dinheiro que você vai deixar aí parado por anos, por décadas, é melhor tirar da corretora, mas também não tem uma neura de, você precisa, não pode deixar 30 segundos que vai roubar, sabe? Não é? Entendi. É que no fim das contas, às vezes a gente acaba sempre vendo as matérias de quando acontece algo ruim, mas a gente sabe que às vezes é uma dentre várias outras que estão funcionando normalmente com o seu sistema de segurança, tudo ok, funcionando e com os seus clientes seguros também. Agora, B, antes de partir para as perguntas que a galera te mandou aqui pelo Instagram, eu tenho uma pergunta, porque eu acompanho, claro, esse mundo de cripto. Eu te falei que eu comecei, né, com um pezinho nesse ano, consegui, tipo, começar já comprando Bitcoin basicamente no seu topo, depois desabou o negócio. Foi maravilhoso. Bem pé quente, né, Bia? Mandou bem. Não, é porque eu pensei assim, Então cara... saibam que as quedas foram a responsável foi Beatriz Aguilar. Usem o setup da B, entendeu? Quando eu estiver comprando, o negócio vai cair mais ainda. Não, mentira. Mas é que assim, B, eu pensei, vou começar bem parceladinho no crediário da Casas Bahia, entendeu? Para sentir o mercado. Demorei muito tempo para tentar estudar como é que funcionava, por onde abrir conta, como comprar, como transferir, como guardar, todas essas paradas assim. Então eu fiquei super me enrolando, e esse me enrolando chegou Bitcoin a 350 mil reais. Mas eu comprei quando estava 300, até que não foi tão topo histórico, mas ainda assim. E aí depois caiu. A gente conversou até na semana passada, eu acabei comprando mais um pouquinho, e ainda assim eu tô exposta muito, muito, muito pouquinho, assim, é um pouquinho mais de 1% agora, entendeu? Uns 10 milhões de dólares, você falou no QG, né? Somente isso, né? Enfim, mas ainda tem muito espaço para eu continuar nesse meu crediário da Casas Bahia para ir tateando esse mercado, porque, sim, é algo relativamente, não é que é novo, porque já existe, né, há mais de uma década, eu acho, pelo menos, né, 11 anos. Mas assim, que ganhou os holofotes foi, eu acho que lá em 2017, que a gente teve um boom muito grande. Agora, de novo, a galera começa a falar tudo de novo, e aí ganha os holofotes de novo. Mas eu digo assim, que para mim, pelo menos, é algo relativamente novo. Então, eu vou realmente devagarinho. Só que o que eu tenho acompanhado, por exemplo, dessas últimas notícias que a gente viu e tal, é que a galera tem questionado muito essa questão do uso de energia, e aí tiveram os mineradores que saíram da China. Não sei efetivamente como é que está essa situação, e eu acho que cabe até, né, B, não sei se você já pegou mais informações, mas a gente vai ter um ETF de uma Bitcoin verde, é isso que a gente vai ter na nossa bolsa, né? Isso. Bom, vamos lá. Primeiro, parabéns pelas suas compras, porque eu acho que todo mundo deveria ter um pezinho. 300 mil reais. Parabéns por perder 50% do seu investimento. Mas, brincadeiras à parte, acho que todo mundo deveria ter uma exposição ao Bitcoin. E aí, por menor que seja, por ter esse grande potencial de valorização, eu acho que alguma coisinha você deveria ter, por menor que seja, para participar e, eventualmente, para ver esse dinheiro se multiplicar ao longo dos próximos anos. Então, eu acho muito legal.
Acho muito legal também a ideia do crediário das Casas Bahia, porque como é impossível acertar topo e acertar fundo, a ideia, num mercado extremamente volátil como o cripto, muito mais volátil do que bolsa de valores, é você comprar um pouco seja por semana, um pouco por mês, um pouco por a cada 15 dias, sei lá. Mas aí você vai fazendo um preço médio interessante. Se cair muito, você aproveitou a queda. Se subir muito, você comprou mais embaixo, mais cedo do que a alta. Então, eu gosto muito dessa ideia, eu defendo bastante, porque é realmente impossível você adivinhar, né, quando vai ser topo, quando vai ser fundo. Sobre a questão do momento atual, né, a gente vive um momento um pouco desafiador pelo seguinte: a gente teve o primeiro ciclo, que na verdade foi 2013, de grande valorização, considerando aí o Bitcoin acima de $5, porque abaixo disso nem dá para considerar muito como um ativo relevante. Então, acima de $5, o primeiro ciclo de valorização foi em 2013, grande correção em 2015, 2014, 2015, depois grande valorização em 2017, grande desvalorização em 2018 e aí grande valorização em 2020. A princípio, esse ciclo ele deveria continuar em valorização forte até o final de 2020, para ter uma grande queda em 2021, caso a gente fosse replicar os ciclos passados, né, de 2013 e de 2017. Só que está tudo bagunçado, porque subiu muito forte no começo, subiu muito forte em 2020, subiu muito forte no começo do ano também, aí estabilizou e desabou absurdamente, e agora todo mundo acha que vai cair mais, pode voltar aí para os $20 mil. E aí tem muita coisa envolvida, tem questão de altíssima alavancagem. A gente bateu e tem batido recentemente os recordes de alavancagem por parte das pessoas, e claro que isso traz uma volatilidade maior. E pensando no mercado muito manipulado, quando as grandes instituições percebem que as pequenas as sardinhas, né? As sardinhas estão no Caribe, alavancando loucamente. Essas sardinhas não estão no Caribe, essas sardinhas quebraram antes de chegar no Caribe, tá bom, relaxa. as sardinhas estão na Venezuela, estão tentando chegar no Caribe e quebraram na Venezuela. Pode ser. As instituições também mandam o mercado para o outro lado. Então, teve muita alavancagem esse ano, teve a questão de muito combate da China contra os mineradores, teve combate Coreia do Sul contra criptomoedas também, teve questão do IPO da Coinbase, que a gente até conversou nos QGs, que todo mundo dizia que ia ser um baita sucesso, ia explodir, não foi tão grande assim, trouxe um pouco de perda de interesse por parte do mercado. Então, muita coisa aí tem contribuído, tem todo o discurso do meio ambiente, do ESG, são pautas que não existiam tão fortemente, a pauta já existe há tempo, né? Mas em 2017 não tinha essa pauta tão relevante de ESG. Então, muita questão aí envolvida e muito medo, muita notícia maléfica ao Bitcoin de certa forma. E aí ninguém sabe para onde isso vai, né? Se a gente vai continuar em queda ou se a gente vai retomar alta em breve. Acho impossível saber, por isso a ideia aí do crediário de ir comprando aos poucos. Sim, agora sobre esse ETF que a gente vai ter de um Bitcoin verde, é Bitcoin verde ou são criptos verde? Eu vi alguma coisa por cima, B, como é que vai funcionar isso? Na verdade, a ideia é que são 2 pontos. Primeiro, existe um movimento hoje global de se apoiar mineradores que busquem energias ou fontes renováveis de energia. A grande parte da mineração global ela é feita na China, e principalmente por meio de energia oriunda de usinas de carvão, que são as mais poluentes do mundo. Entendi. Então, por isso que se criou toda essa pauta do ESG contra o Bitcoin, porque é uma energia mais poluente do que outras fontes que poderiam ser utilizadas. Então, uma primeira vertente aí dos ETFs do brasileiro e de outros que estão sendo criados em torno de uma pegada mais verde do Bitcoin é apoiar mineradores que estejam comprometidos com a utilização de fontes renováveis de energia, seja energia hidrelétrica, seja energia solar, energia eólica, maremotriz, enfim, formas diferentes de energia que possam ser utilizadas ou fontes renováveis. Muitos mineradores com essa pegada na Rússia, na Sibéria, tem uma grande concentração de mineradores na Sibéria, Estados Unidos também, Europa, América Latina ainda menos. Essa é a primeira vertente. Uma segunda vertente relevante sobre isso é buscar uma compensação do CO2 produzido a partir da mineração. Sim. Então, esses fundos, esses ETFs, eles têm um compromisso de compensar, fazer um cálculo, né? Então, quanto que eu movimentei de dinheiro, quanto que essas transações repercutiram na rede do Bitcoin, na rede do blockchain, quanto de CO2 e poluentes
foram emitidos ou de energia foi consumida, então vamos compensar isso, seja por meio de crédito de carbono, seja por meio de reflorestamento, seja por meio de outras iniciativas, compensar essa pegada ou essa poluição gerada pelo Bitcoin. São as duas grandes vertentes. Daria para aprofundar aqui mais, mas eu não vou me estender, sobre se é justa essa crítica em termos de energia do Bitcoin, porque a gente sabe que tem indústrias muito mais poluentes. O próprio Elon Musk, que ele era apaixonado pelo Bitcoin, aí começou a criticar o Bitcoin por conta da parte de meio ambiente. Só que a matéria-prima dos carros da Tesla, de baterias, também é super, super poluente, né? E vários outros mercados e indústrias são muito mais poluentes que o Bitcoin, inclusive proporcionalmente. Mas aqui é outra discussão, né? Fica para um outro papo. Não, e não dá para levar em consideração também as paradas do Elon Musk, porque, sinceramente, para mim ele é um grande fanfarrão do mercado, já disse que ele tá cagando pra SEC, então, tipo assim, não interessa se ele vai ser autuado por, tipo, manipulação de mercado nem nada, ele já disse que não respeita a SEC, então acho que não dá nem para levar tanto a sério. Agora, B, vamos lá, temos perguntas, tá? Eu quero começar com uma pergunta da Carol, da Carteira Azul Finanças, e ela é sobre a Yubi, depois eu tenho algumas de cripto para você, tá? Ela perguntou se e quando vocês pretendem acrescentar mais campos nas buscas do Yubi. E, enfim, não sei se tem alguma coisa já num roadmap, se tem alguma coisa aí em projeto, até mesmo de alguns ativos. Você disse que vocês estão sempre se adaptando, mas como que está a evolução do produto de vocês para isso? Os filtros de busca, por exemplo? Legal, obrigado, Carol, pela pergunta. A gente já tem vários filtros, na verdade, né? Depende do ativo, mas para ações a gente tem vários filtros disponíveis em termos de indicadores fundamentalistas para analisar uma empresa, em termos de receita, lucro, EBITDA, endividamento, ROI, etc. Até por market cap, né? Por capitalização. Para renda fixa a gente também tem vários tipos de filtros. Agora a gente está sempre aprimorando e sempre trazendo mais filtros e mais ferramentas, mais inteligência para as buscas e para o algoritmo de forma geral. A ideia é que as pessoas possam sempre encontrar o melhor investimento ou os melhores investimentos com o menor esforço necessário e com a maior qualidade, né, do retorno da pesquisa. Tipo o Google, né, que está sempre aprimorando, ou essas ferramentas estão sempre aprimorando, a gente também está sempre aprimorando em termos de pesquisas, mas a gente tem sim um roadmap para colocar mais filtros e também mais investimentos. Tem muita gente pedindo para ver investimentos alternativos, como crowdfunding, né, as startups e outros investimentos que existem para você diversificar. A gente é cuidadoso porque, como tem um acesso bem legal, né, em termos de muitas pessoas que acessam todos os meses, a gente não quer nunca enviesar, né, Berra? Coloca lá um ativo que está bombando e muita gente cai nesse ativo, muita gente investe, não necessariamente com um perfil adequado, com manejo de risco, com a visão de longo prazo. Então, a gente é muito cuidadoso nesse sentido. E muitas vezes opta, inclusive, por não listar e não mostrar alguns ativos, tipo IRB, tô brincando, né? Alguns ativos muito arriscados, ainda que sejam interessantes, para as pessoas não irem pelo caminho errado, vai. Basicamente... Tem uma programação por trás da Yubi que é tipo if... IRB igual a tipo 0, error, sei lá, deu erro lá no código de programação do negócio. Enfim, tô zoando. Agora vamos lá. Diego Azevedo, ele perguntou o seguinte: como ele aguenta essa alocação gigante em cripto? Gigante para quem? Depende do ponto de vista, né, B? Mas enfim. Para B, os meus 40% não são nada. Os meus 40% devem ser 2% da carteira. Nossa, não, B, mas como você viu, meu coração tá tipo por hora por 1%, é óbvio que a gente vai aumentar um pouco isso, mas realmente, você entende que é um pouquinho acima do que a galera tá acostumado. Como que você aguenta isso? Eu acho que assim, como eu aguento? Bom, sou casado, mas sem filhos. Tomo Rivotril, não tô zoando. Rivotril, bastante terapia, 3 vezes por semana, consultas psiquiátricas 4 vezes por semana. Mas basicamente assim, eu tenho uma fonte, assim, o Yubi, graças a Deus, tem crescido. Então a gente tem receitas legais, eu tenho um Prolabore, que basicamente paga todos os meus gastos. E aí eu posso me dar ao luxo de
mirar aí bastante no longo prazo, nos 10 anos, 15 anos, eventualmente, e deixar esse dinheiro adormecido. Eu tenho minha reserva de emergência, tenho minha reserva de oportunidade, tenho meu investimento em renda fixa, em renda variável Brasil, Estados Unidos, cada vez mais dolarizado. E aí, essa parcela dos 40% é realmente aquela parcela que, junto com as ações, que eu posso ter e posso me dar ao luxo de ficar sem encostar durante 10, 15 anos. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que, por trabalhar no mercado, não por ser melhor ou pior do que ninguém, mas por trabalhar no mercado, eventualmente o que vai impactar o preço da cripto na semana que vem ou no futuro, eu já estou de alguma forma entendendo, sabe? Então, putz, hoje, na data de gravação do curso, na gravação do podcast, eu estava gravando o curso de cripto, né? Então estou com o curso na cabeça. Pô, a gente viu que os mercados caíram forte. Eu já estou monitorando há bastante tempo, a gente tem conversado no QG, as bolsas em máxima histórica, inflação subindo, o emprego não está acompanhando, a bolsa se descolou muito da economia. Se a gente vê a bolsa ou as bolsas globais caindo, o Bitcoin afunda junto. O Bitcoin não está descolado, não está descorrelacionado ainda. Então, eu também consigo fazer um manejo de risco e ir comprando um pouco de opção, ou colocando os stops no limite, se tudo desaba, mas se eu estou com os meus stops lá bonitinhos, beleza, não vou perder muito e vou ser estopado, não liquidado, né? Não vou perder o dinheiro, vou ser estopado, e aí eu transformo tudo em dólar tokenizado, né? Que é aquele dólar negociado nas criptomoedas, e estou salvo, estou protegido. Não é também um 40%, tipo, fechei os olhos, roleta russa. seja o que Deus quiser. Não, tem o manejo de risco, tem os stops, tem o acompanhamento de mercado, tem todo um trabalho que eu faço por trás, tá? Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que faz muito sentido, Bea. Até quando as pessoas me perguntam, Bea, como é que você consegue ter, tipo, praticamente tudo ali em renda variável? Cara, primeiro que o tudo em renda variável, a gente tá deixando a reserva de emergência lá no banco, isso não entra na minha carteira de investimentos, aquilo é meu colete salva-vidas. Mas eu acho que um outro ponto relevante você tem diversos ativos que têm, inclusive, correlação negativa entre eles para te servir como proteção no momento ali adverso. E acima de tudo isso, eu tenho algumas fontes de renda, como você disse, né, Bea? Então, eu tenho papo de bolsa, eu tenho os cursos, eu tenho os patrocínios, eu tenho os meus investimentos, então é um dinheiro que eu posso aceitar esse risco nesse momento, porque se acontecer alguma coisa muito ruim, tipo no meio da pandemia, o patrimônio cair, sei lá, 30%, como chegou ali nos piores momentos de 2020, não é algo que vai me abalar, porque não é um dinheiro que eu preciso dele para pagar as minhas contas do dia a dia, ou enfim, eu consigo inclusive tirar das minhas fontes de receita para estar investindo ali todos os meses. Então, acho que esse é um ponto muito bom que você levantou, viu, B? Posso só uma coisa rapidinho? Claro. Que acho que eu nunca falei isso publicamente, então especial para os Sardinhas do Caribe, mas eu me toquei aqui de uma coisa. Eu ia chamar o para, tipo agora, mas enfim, vou falar dele. Mas não, que eu me toquei que eu talvez nem tenha sido muito preciso, porque assim, eu tenho 40% do meu portfólio em cripto, mas neste momento, na gravação aqui do podcast, esses 40% não está todo em cripto. Eu acho que eu tenho cerca de 60%, ou seja, mais da metade dos 40%, que estão em dólar tokenizado, né, que é uma cripto, não deixa de ser uma cripto, mas é dólar, é uma cripto estável, que não tem nenhuma volatilidade, acompanha o dólar. Por quê? Porque neste momento da gravação eu estou super pessimista com o mercado. Eu acho que a gente pode continuar com quedas fortes. Então, eu não estou agora posicionado no Bitcoin com 40%. Eu estou com Bitcoin cerca de, uns 15% do meu portfólio, o resto dos 40% está em dólar tokenizado para entender o que vai acontecer com o mercado. Não é day trade, não é trade, mas quando eu vi lá desde maio, abril, a coisa ficando meio feia, eu falei, deixa eu sair de fora, deixa todo mundo se resolver, os grandes brigarem, e eu posso voltar em julho, em agosto, em setembro, em outubro. Então, esses 40% também não é que eu estou sempre no talo aí, os 40% investido em cripto. Dá para fazer uma diversificação. Boa, B. Agora vamos lá. Última pergunta ainda sobre criptomoedas, mas na verdade a gente vai para as altcoins, porque o Marcelo Blum, ele escreveu o seguinte: como encontrar altcoins confiáveis e com potencial? Cara, eu imagino que isso não deva nem ser uma resposta simples, B, mas assim, para começo de conversa, dessas altcoins, tem um percentual aí que vocês acham que presta, tipo 2% e o resto você meio que descarta? Bea, ninguém sabe o número total de moedas digitais que existe no mundo, tá? Algumas pessoas falam em 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, eu já vi 12 mil. Sim. Eu não acho, aqui é por cima, tá?
mas não acho que existam mais de 50 moedas relevantes ou interessantes. 50 Tá. dividido por 10 mil, quanto que dá isso percentualmente? Você que é você é mais rápida do que eu, mas enfim, percentualmente é quase nada. Sim, você vai ter Então, menos de 1%, meio por é cento, bem um por menos de cento das 1%. moedas, É. tipo, que valem alguma coisa. Então, não dá para responder isso rapidamente. Eu tenho até fiz uma masterclass no canal, no curso, falando sobre. Tenho 10 passos para você validar se uma moeda ela é interessante, se ela é relevante, mas basicamente não muda muito do que você tem que analisar numa empresa, em termos de fundamentos, do tipo, quem que é a equipe fundadora, quem Uhum. faz a gestão, quem são os parceiros, tem investidor grande por trás, não tem investidor grande por trás, não investidor comprando a moeda, investidor como de startup, sabe, que dá dinheiro para você desenvolver o projeto, Uhum. uh, qual que é o propósito daquela moeda, o que ela quer resolver, o que ela quer causar, o que ela quer desenvolver, a tecnologia por trás é um pouco mais difícil, quais são os desenvolvimentos, o mapa do produto, assim como uma empresa, o que a empresa vai fazer em termos de desenvolvimento, quais são os seus diferenciais, as suas barreiras competitivas, tudo isso a gente também analisa no caso da cripto. Claro que tem uma subjetividade ainda maior, tem uma dificuldade maior, muitos projetos são usados para scam, né, para fraudes, para pirâmides, mas não Sim. muda muito do que você tem que analisar numa empresa para saber se é uma empresa séria ou não. E aí, a diferença é que na empresa, numa análise fundamentalista, o preço ou histórico de preços quase não entra, né? Somente na análise técnica. Em cripto, para mim, é impossível você fazer qualquer tipo de análise que não leve em consideração o preço. Porque você tem Uhum. que ver em que momento de vida aquele preço está. Será que o mercado está comprando cada vez mais, acreditando cada vez mais? Será que o mercado está vendendo cada vez mais e desacreditando por algum motivo? Então, eu não confio em nenhuma análise só fundamentalista. A análise técnica também tem que entrar num determinado momento. Você avalia, Não tem tipo, nada a ver com questão de trade, né? volume, tipo assim, o volume que está sendo negociado nesse momento, tipo, tudo isso impacta, tipo, o volume da pessoa jurídica que está investindo, o volume da pessoa física que está investindo, tudo isso impacta? Impacta absurdamente. A gente vê muitas vezes no gráfico de volume, que o volume está, sei lá, estável, super pequenininho, acontece alguma coisa que o volume, assim, no dia multiplica por 100. Literalmente, não é Uhum. força de expressão. Meu, o que aconteceu aqui? Será que é uma baita manipulação? Será que foi um tweet do Elon Musk? Será que Sim. alguma grande corretora está apoiando esse projeto? Então, o volume importa muito, o volume diz muito sobre aquele momento, né? Será que o Bitcoin, o volume das criptos está aumentando ou está caindo? A gente vê desde abril, por exemplo, o volume do Bitcoin caindo absurdamente. E o preço Sim. cai, o volume cai, os indicadores caem. Pô, se você quer colocar todo o seu dinheiro agora, talvez melhor comprar como a Bia está comprando, crediário, aos poucos, dividindo bastante, porque a situação não está linda, maravilhosa, como já esteve no começo do ano, no final de 2020. Temos sinais. Bom, B, negócio é o seguinte, eu falei que seria um novo formato bem curtinho, deu Não mais ou deu menos, muito viu, certo. deu mais ou menos a mesma coisa do que os outros episódios, mas é que porque, cara, esse Pois assunto é. rende, é sempre muito bom conversar com você, B. Eu sei Obrigado, que a Bia. gente conseguiu tirar muitas dúvidas de quem tá ouvindo a gente aqui agora, mas ao mesmo tempo que a gente responde algumas coisas, surgem várias outras. Com Então eu certeza. queria pedir para você convidar a galera para te acompanhar nas suas redes, onde que elas conseguem encontrar mais conteúdo sobre esse universo de criptos, mas sobre o mercado financeiro também. Legal. Eu, pessoa física, né? Eu, Bernardo, estou no Instagram, @Bernardo Pascovitch. Boa sorte, quem conseguir acertar meu sobrenome de Eu vou primeira. deixar na descrição do vídeo, pelo menos para Boa, ajudar, tá, gente? boa, obrigado. E aí, o IUB tem também Instagram, IUB Investimentos, YUBB Investimentos, e o IUB no YouTube, que tem um canal super legal. E a gente fala muito sobre investimentos, renda variável, renda fixa, cripto, tudo isso. E vocês encontram muito conteúdo. E o site do IUB é yub.com.br. Também tem todo o buscador gratuito para vocês consultarem e pesquisarem. Maravilhoso, bem. Então, pessoas, sigam o B, sigam a Yubi também no YouTube, no Obrigado. Instagram, onde for, usem, inclusive, né, a Yubi para encontrar os melhores investimentos para vocês, para poder fazer esse comparador, porque eu tenho certeza que muitas pessoas às vezes ficam com essa dúvida, então façam isso também. E, bem, queria agradecer que você aceitou esse convite, aceitou fazer esse bate-bola aí, principalmente de criptomoedas, que é o que a galera tem perguntado bastante. Sim, E você sempre será muito bem-vindo. Então, eu muito me despeço agora obrigado. de você, de todo mundo que está ouvindo. Até mais. Obrigado você, obrigado pelo convite, pela oportunidade, foi super legal. Até a próxima.